Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Aprenda Isso Hoje e estaremos falando sobre o dever de casa, como nós, professores e pais, podemos ajudar nossa criança, nosso adolescente a superar as dificuldades do momento do dever de casa. Hoje eu vou conversar com você sobre esse assunto. O título desse vídeo vai ser Eliminando as Dificuldades de Fazer o Dever de Casa. E eu vou basear mais uma vez no livro Disciplina Positiva na Sala de Aula e um pouco também do meu conhecimento, porque nem tudo que eu vou falar aqui foi necessariamente extraído desse capítulo do livro, que está escrito a partir da página 137 do livro. Vou começar falando uma frase do autor Rudolf. Ele fala uma coisa interessante a respeito do dever de casa. Eu gostaria de começar refletindo esse assunto dessa forma. Se a criança não está indo bem na escola, isso pode dar início a um cabo de guerra. O professor pode culpar os pais pela dificuldade que ele tem com seus alunos. Ele muitas vezes exige que exerçam influência para melhorar o progresso ou o comportamento acadêmico da criança. Normalmente, ele lhes dá a responsabilidade de ajudar a criança com seus estudos, em particular com o dever de casa. Ao fazê-lo, ele contribui muito para a infelicidade da família e para o aumento do antagonismo da criança com o aprender. Rudolf Dreikurs. Essa colocação é verdadeira e muito interessante a gente pensar sobre ela. De um lado, a gente tem a visão da escola, do professor. Do outro lado, talvez, de uma visão diferente, é a visão da família. O que a família gostaria? Toda família gostaria de ter sua criança livre em casa, né? Sem compromisso nenhum de dever de casa. Já, por outro lado, a escola acredita que alguns conteúdos precisam ser reforçados, ou uma aprendizagem extra precisa ser adquirida com pesquisa, com mais tempo em casa, ou simplesmente mesmo para fixar melhor algum conteúdo por atividades, exercícios de repetição, como matemática, por exemplo. A escola então envia esse dever de casa com várias funções, com vários objetivos. E claro, acreditando que é o melhor para a criança e o melhor para o resultado do ensino e aprendizagem, né, dessa criança. O que acontece de fato? Que a gente tem que dar um passo atrás e olhar essa situação de uma maneira mais geral, sem ser apenas pela ótica da família e pela ótica da escola. Vamos analisar o seguinte: como é o nosso sistema educacional aqui no Brasil? Ele ainda é voltado para um sistema de grande conteúdo, né? Está caminhando cada vez mais para a gente voltar a nossa atenção para desenvolvimento de habilidades e competências do aluno, mas ainda não é assim de fato. De fato, a gente quer vencer aquele compromisso de conteúdo, aquele enorme conteúdo que os nossos alunos têm para dar conta. Muitas vezes ele vai ter que assimilar através da leitura, através do exercício da escrita, e isso vai requerer muito tempo. O tempo da sala de aula, ele de acordo com o professor, o seu coordenador, ele é estruturado da melhor maneira que ele consegue enxergar, o que ele consegue fazer. No entanto, ele ainda percebe que no ambiente escolar falta tempo suficiente para essa criança completar o ciclo ali de memorização, de cognição, enfim, as tarefas mentais que ele precisaria fazer, muitas vezes ele não consegue fazer no ambiente escolar, na sala de aula. Então, vamos tirar um pouquinho do fardo pesado de cima da escola e vamos jogar um pouquinho também no sistema educacional, porque às vezes o sistema é muito cruel mesmo, né? A criança está na idade de brincar, a criança está na idade de verdade. Nossa, na minha época, as pessoas dizem, né? Eu fui para a escola com 8 anos, com 7 anos, 8 anos é que eu fui alfabetizado. Hoje em dia tem menino de 4 anos ou menos, lendo, escrevendo. Então, os tempos são outros e as exigências legais, né, os parâmetros aí estão mudando cada vez mais. A gente sabe que quer desenvolver habilidades e competências, mas a gente sabe também que tem que dar conta ali para a superintendência de ensino da nossa região, tem que dar conta daquele programa, daquele conteúdo lá, né, daquelas exigências legais todas lá. Então, a gente fica um pouco, não quer sufocar a criança de tanto ensino, de tanto peso, de tantas
horas de tarefa. Por outro lado, a gente sabe que para o resultado que o sistema espera, esse menino vai ter que sofrer isso daí. Então não vamos conseguir muito fugir desse dever de casa, pelo menos enquanto esse modelo educacional estiver vigente. Bom, e aí vamos partir então para o problema. Vamos analisar melhor esse problema do dever de casa. A quantidade de dever de casa. Quanto mais dever eu tiver, a princípio, essa criança vai ficar mais horas em casa, envolvida com essa tarefa de casa, ok? É claro que uma criança que consegue gerir bem o seu tempo, consegue fazer com eficiência aquela tarefa, ela vai fazer em tempo menor. Então vamos lá. Um dever de casa para algumas crianças pode durar 10 minutos. O mesmo dever para uma outra criança que ainda não foi treinada a gerir bem o tempo, a organização do ambiente. Essa criança destreinada talvez vai demorar 30 minutos a mais do que a criança que foi muito bem treinada. Bom, então perceba que eu usei a palavra treinamento. Eu trabalho especificamente com acompanhamento escolar. E então, a questão que eu mais observo é como as crianças estão destreinadas ou despreparadas para se organizar, ver aquela tarefa como uma coisa que tem princípio, meio e fim. Tem uma forma de fazer que eu vou conseguir fazer aquilo de maneira eficiente, eu vou conseguir chegar lá, né? Então, a criança precisa ser ensinada isso, né? Ela é ensinada no ambiente da sala de aula várias coisas. Mas no ambiente doméstico, muitas vezes ela não é ensinada ainda. Então, não existe culpa de quem. Não é esse o papel, né, da disciplina positiva que a gente propõe, mas é todo mundo tentar ajudar. Então, a escola tentar ajudar, professor puxar essa responsabilidade para si. Como que eu ensinei minha criança a fazer o dever de casa? Será que eu gastei tempo suficiente? Será que eu avaliei como que isso está sendo feito? Será que eu já estou conseguindo sondar como isso está acontecendo para eu auxiliar essa criança com informação e com orientação? E por outro lado, a família também, né? Não, escola, tudo de escola é responsabilidade da escola, mas a escola não está dentro da sua casa. De repente você ali pode auxiliar melhor a sua criança a gerenciar o tempo, a organizar o ambiente, né? Fazer todas essas tarefas que são domésticas, que estão no ambiente da sala de aula. Então, primeira coisa, quantidade de dever relacionada ao tempo. Acompanhamento. Quem vai acompanhar essa criança? É necessário alguém acompanhar essa criança no momento do dever de casa? Bom, alguns vão dizer que não, criança tem que fazer tudo sozinha. Alguns pais podem dizer, mas o meu filho mais velho sempre fez dever sozinho. O meu filho mais novo está me dando trabalho. Então aí a gente vai pensar o seguinte, não vamos comparar pessoas com pessoas, tempo de organização, né? Enfim, cada ser humano é de uma forma. Qual é o seu papel? Ajudar aquele que tiver mais dificuldade. Então, tem uma criança que está tendo dificuldade em se organizar, em se estruturar, em fazer acontecer ali o momento do dever de casa, então você vai ter que ajudá-lo nesse processo. Ele vai chegar lá, mas ele está aqui ainda. Então, como a gente vai fazer para essa criança se desenvolver até adquirir uma autonomia? Ela chega sozinha, abre sua mochila sozinha, faz com eficiência seu dever de casa da maneira que é esperada e guarda seu material, se organiza já para o próximo dia letivo. Oh, que ótimo, que maravilha. Mas até isso acontecer, até a gente ter essa criança nesse ponto, e já falo, a maioria não é assim, não nasceu pronta. Existem aqueles que se organizam sozinhos, mas existem aqueles que não nasceram prontos. Então a gente vai ter que desenvolver isso na criança acompanhando-a, né, até o ponto que for necessário, até o ponto em que ela tiver toda a autonomia. Então, esse acompanhamento escolar pode ser terceirizado? Pode. Mas pode ser também por um pai, pela mãe, por um parente que mora junto da casa, né, uma pessoa que cuida dessa criança? Pode. Desde que essa pessoa também esteja bem alinhada com aquilo que aquela instituição escolar espera. Então, vamos acompanhar da maneira certa. Nós não vamos fazer o dever de casa para a criança, nós não vamos ditar as respostas para a criança, nós não vamos apontar o tempo todo o erro, né, para a criança, e nós vamos então ter a forma de como acompanhar essa criança
para desenvolver a autonomia, dando os comandos verbais corretos, mostrando a ela corretamente como ela vai desenvolver passo a passo aquela rotina para ela depois conseguir fazer sozinha o dever de casa com alegria, com tranquilidade, né? Entendendo ali o porquê dela estar fazendo aquilo e entendendo como ela pode fazer aquilo fluir de uma maneira sem sofrimento, rápida, tranquila, para deixar ela com o restante do tempo livre para as outras atividades da vida dela. Então, a autonomia eu acredito que seja um processo, tá? A gente vai dar essa autonomia para essa criança, porque ninguém nasce autônomo, né? A gente nasce bebê totalmente dependente. Então, a gente está caminhando na vida para uma autonomia aí. Então, vamos acompanhar a nossa criança. Um problema parece pequeno, mas é desse tamanho, quando o dever de casa não chega em casa, né? Aí fica aquele conflito que às vezes se arrasta pelo ano letivo todo. Problemas diversos. O menino perdeu a folha do dever de casa, o menino faltou de aula, não anotou o dever, o menino anotou o dever no caderno errado, o professor recolheu aquele caderno e não tá mais. Gente, professores, solucionem isso. Se a sua escola não oferece ainda um serviço de internet aí para colocar lá os deveres de casa, crie você mesmo uma ferramenta, faça o e-mail da turma. Eu já fiz isso até no curso superior. E-mail da turma, ali a gente manda tudo para o e-mail da turma, qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta vai conseguir acessar o e-mail, imprimir o que precisa e pronto, estamos resolvidos ali, não tem mais desculpa de que, mas eu faltei, mas eu saía mais cedo da aula e perdi a hora do dever, mas não tem nada de a mais. Soluciona isso. Seja claro, o seu dever, o seu material, aquilo que você espera, tem que chegar na casa. Às vezes não está chegando, não é culpa da criança, não é uma questão de procurar culpado e culpar a criança. É uma questão muito mais ampla, então nós temos que solucionar. Solução. Faz esse negócio ficar digital, faz esse negócio chegar na casa. Cheguei a dever de casa. Não, nossa, eu tô com dúvida. Tem algumas instituições que tem um aplicativo de celular. E aí o pai e a mãe já tá lá. O menino, por exemplo, chega, já aconteceu, né? De aluno chegar, eu acho que eu perdi o dever do inglês. Eu não anotei por algum motivo. Pronto, já está no aplicativo. Aqui, dever de casa. Dever de casa foi esse. Então vamos facilitar isso, agiliza isso para não ter sofrimento também para a família. Porque é desesperador ter que ligar para o pai do outro coleguinha para mandar uma foto do dever, porque a coisa não chegou em casa. Então, solucionar isso é uma grande vantagem e é incumbência da escola e do professor. Não tem como o pai e mãe solucionar isso. Quem tem que partir de você, professor. Outra questão. Cobrar o que não foi treinado. Esse cobrar o que não foi treinado não é nem a matéria não ter sido dada, porque a gente pode pedir uma matéria a título de pesquisa no dever de casa, um conteúdo que nem foi dado. Isso aí, ok. A questão é a forma de desenvolver o dever de casa, tem que ser conversado com o aluno, tem que ser conversado com a família do aluno, né? Eu já vi profissionais da área da educação não aceitarem erro no dever de casa. Eu já vi. Gente, o aluno tem que errar. Todo mundo tem que errar. Nós, seres humanos, temos que errar para a gente aprender. Então, o erro é bem-vindo, né? Agora, olha só que dificuldade que você coloca para a criança. Não, você só pode acertar. Se o dever de casa chegar errado, eu já vou te dar um relatório, vou chamar seus pais, vou fazer uma reunião, vou te levar no diretor da escola. Então, há algumas medidas muito punitivas que, inclusive, a gente questiona totalmente, né, a punição. Mas, enfim, já está partindo para... Vão punir quem chegou com o dever de casa errado. Qual que é a regra? Estabeleça as regras. Olha, o que eu não quero é o dever de casa totalmente em branco. Eu quero que, quando você tiver dúvida, você deixe sua dúvida de lápis e coloque um pontinho de interrogação ao lado. Ou, se você não conseguiu compreender o enunciado, escreva: eu não compreendi o enunciado. Não entendi se está pedindo isso ou se está pedindo aquilo. Então, o que você precisa, professor, para você ficar tranquilo, para você entender que seu aluno tentou fazer o dever de casa da melhor maneira, mas ele falhou aqui e ali, de uma forma ou de outra.
Então, conversa bem com suas crianças em sala de aula para que elas saibam muito bem o que fazer e o que não fazer no momento de dever de casa. Converse bem com a família no início do ano, naquela reunião de início de ano, já pontuando, olha gente, o dever de casa vai ser assim, 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 eu quero que aconteça isso e não pode acontecer aquilo, aquilo outro. Estabeleça então aquilo que é, né? O ideal é que as regras sejam estabelecidas com as crianças, a partir delas. Mas se você ainda não consegue delegar isso, se você é um profissional que ainda não está dando conta de abrir tanto assim para uma criança, você está desperdiçando uma oportunidade muito boa, mas enfim, que então você deixe suas regras claras, para não ser tão desesperador para a família e para a criança, né? Que às vezes a criança tá lá chorando, a tia falou que aqui só pode usar régua, não sei de que jeito, umas coisas desse tamanho, mas que é desse tamanho porque a tia fez 1000 terrorismos na sala de aula, deixou aquela criança em pânico em casa e a família já não sabe como lidar com essas regras loucas de dever de casa. Então, tem só que acertar, pode errar? Como é que pode errar? Vai ser punido porque errou? Então, vamos refletir sobre essas questões. Pode ter dúvida? Como que é? O aluno teve dúvida, deixou em branco. Aí deixou o dever todo em branco porque teve dúvida. Dúvida de quê? Dúvida do conteúdo? Dúvida do enunciado? Dúvida de onde pesquisar? Dúvida se a resposta ficou certa mesmo ou não? Dúvida, como que ele vai poder tirar essa dúvida depois? Porque o objetivo maior aqui é a aprendizagem. Então ele tem que poder compartilhar suas dúvidas, ter suas dúvidas sanadas. Isso tudo tem que fazer parte ali do pós-dever de casa, né? Que esse dever de casa ele tem que ter um resultado. Então, professor, acerta isso com suas crianças na sala de aula. Pais e mães, procurem se informar como que são essas regras, o que pode, o que não pode, o que é para fazer, o que não é para fazer no dever de casa. Então, fechando, a família e o professor têm que falar a mesma linguagem, né? As mesmas recomendações que o professor dá em sala são aquelas que os pais darão em casa. Nunca um jogando contra o outro. Ah, esse professor seu em que matéria desnecessária? Ah, eu detestava estudar isso. Não jogue contra o sistema de aprendizagem do seu filho, né, da sua criança. Seja uma pessoa bem positiva nesse sentido. Olha, filho, isso aqui é importante sim. Isso aqui é importante para o futuro. Isso aqui é importante para você compreender isso e isso. Isso aqui é importante para a sua formação acadêmica. Isso aqui pode ser crucial na sua profissão amanhã. Então, enfim, valorize aquilo que foi ensinado e não jogue contra, não fique minando a fala do professor, porque isso não faz bem, isso cria uma resistência na cabeça da criança depois. Ah, meus pais mesmo falaram que essa matéria é muito chata, que isso aqui não presta para nada. Então, é claro que a gente tem que estar alinhado com o propósito da escola, da instituição que a gente escolheu para o nosso filho. Então, outra questão, pergunte sempre ao aluno, né, como é que está indo aí o entendimento dele, como é que está indo a percepção dele sobre o dever de casa, o que ele está achando que está fácil, o que está difícil fazer na execução ali do dever. Dialoguem sobre prioridades. Explica para a criança, filho, o tempo da gente é muito precioso e a gente tem que saber dividir o que é mais importante, o que não é tão importante, o que é mais urgente, o que não é tão urgente, né? Conversa esses termos com eles, conversa desde pequeno. Acho que é um ponto que não está no livro e eu vou falar por mim. Funciona quando começa desde a educação infantil. Dever de casa deve sim ser inserido desde a educação infantil para o desenvolvimento do hábito de estudo. Pegar adolescentes que não têm hábito nenhum de dever de casa, de estudo autônomo, de estudos constantes, estudos diários, independente de prova. Eu estudo, mesmo que não vai ter prova, mesmo que essa matéria não vai cair de novo, mas eu ainda estou com dúvida nessa matéria, eu vou estudá-la. Eu vou estudar aquele conteúdo que eu achei tão interessante, eu quero me aprofundar um pouco mais nele. Deixa o menino cultivar essa habilidade do tempo de estudo. É gostoso estudar, é bom estudar, né? Então ele tem que ter essa visão de que é bom estudar. E aí você não vai conseguir muito fácil se você deixar isso para quando ele fizer 15 anos. Ah, quando meu filho fizer 15 anos, aí eu vou conversar com ele sobre a importância do dever de casa.
Aí, meu filho, o seu barco está bem afundando mesmo, a sua criança já tem hábitos muito difíceis de serem corrigidos, mas ainda não é impossível, mas é bem mais difícil. Eu vou dar uma dica para terminar esse vídeo sobre a organização do tempo que eu faço com as crianças. Então, esse é um quadro lousa, ele é um quadro de MDF, uma plaquinha de MDF, eu pintei com tinta PVA fosca preta. Pintei com rolinho e pronto. E aí tem esses pincéis assim, ó, que são de giz, pincéis de giz. Servem para escrever em quadro branco, em quadro lousa. Então eu tenho aqui esses exemplos aqui. E aqui a própria criança fez do jeito dela, com a autonomia dela. Ela fez aqui uma tabela para o que ela iria estudar ao longo da semana. Então ela colocou segunda-feira estudar ciências mais dever, ou seja, ela ia fazer os deveres de casa e dar uma lida a mais, ou uma pesquisada, o que ela quisesse fazer a mais em ciências. Terça-feira estudar geografia mais os deveres, aí colocou entre parênteses, importantes. Alguma coisa era importante, deve que era um dever que valia nota, eu não sei porquê, mas a criança colocou isso. Na quarta-feira estudar matemática mais deveres. Quinta-feira, estudar história mais dever. Sexta-feira, estudar português. Sábado, de manhã, relembrar a matéria. E à tarde, sábado à tarde, teria aula, né? Era um sábado letivo. Então, enfim. Aí uns lembretes embaixo. Livro literário para tal dia da semana, enfim. Tá um pouco, rabiscou aqui, mudou. Eu acho esses quadrinhos, mesmo que você não tenha um quadro lousa desse que dá para apagar e usar de novo, que seja então uma folha feito lá na impressora, uma tabelinha, entrega para a criança, deixa ela ir experimentando, anotar os seus próprios lembretes. Teve muito dever, mas não está sendo possível fazer dentro de um único dia, vai ter que fazer o dever para um outro dia, porque não é correto. O legal, o dever chegou segunda-feira vamos fazer aquele dever, mesmo que ele seja para sexta, mesmo que ele seja para segunda-feira da semana que vem, vamos fazer agora. E ainda assim, se tiver assim um dever que é para daqui a 15 dias, que é mais trabalhoso, a criança vai fragmentar, não vou fazer metade hoje, metade amanhã, anota lá no quadrinho, porque também você que está acompanhando essa criança, você pode dar esse auxílio para ela. Olha, você está lembrando daquele dever? Você conseguiu concluir? Você lembra que ele era grande, você ia dividir em 2 etapas? Você conseguiu concluir porque está chegando o dia de entregar. Então, assim, essa monitoria, esse acompanhamento, isso é muito bacana. Isso aí vai somar para sua criança. E aí, à medida que ela vai chegando na escola, com o dever completo, com o dever com as dúvidas, sim. Professor, eu tive dúvida só numa questão. Eu sei que a senhora explicou, mas olha, ficou muito claro para mim. Eu ainda estou confundindo os termos, ou talvez eu esteja confundindo o exemplo, ou eu não entendi muito bem o conceito. Você pode me ajudar? Gente, quando a criança chega nesse ponto, que ela volta com esse dever de casa para a sala de aula, que aquilo fez um significado para ela, um sentido, que ela conseguiu concluir ali, né, a aprendizagem, ela conseguiu identificar a dúvida, identificar o que está faltando, e aí tem um retorno ainda do professor. Isso aí é o que a gente quer, né? A gente quer a criança com essa habilidade de resolver essas tarefas, chegar na escola e dar um retorno positivo ali para o professor, e ali o professor também vai ficar muito satisfeito, que ele está vendo, poxa, o meu trabalho começou na sala de aula, o menino levou para casa, desenvolveu ali, aprofundou e agora volta da maneira que eu esperava. Uma boa parte ele aprendeu, ele compreendeu muito bem, mas aqui eu tive esse feedback, eu vou ter que voltar aqui, pontuar essas questões para ele, para clarear as ideias e fechar aquilo dali. Então, assim, a realidade é essa. A realidade é que nós queremos que esse dever de casa tenha tenha o destino, né, para o qual ele foi inventado aí, né? A gente espera que eu tenha ajudado vocês com mais esse tema da disciplina positiva. Criei uma playlist da disciplina positiva. Se você quiser assistir mais vídeos sobre esse assunto, vai comentando aí que vocês vão me incentivando, né, a continuar nesse trabalho. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.